Programa Conexão no ar e agora eu peço a sua atenção para uma reportagem especial produzida por nossa equipe. Você ou alguém que conheça já deve ter passado por algum problema de saúde e aí, logo de cara recorreu à fé, não é mesmo? A gente viajou para a capital paulista conhecer mais sobre a congregação de São Camilo e você vai entender a ligação dessa história. O mundo, ele cada vez mais tem distanciado dessa dimensão do sofrimento. Nós percebemos que a realidade social que nós estamos inseridos hoje quer cada vez mais camuflar o sofrimento, como que dizendo, dando ao homem uma onipotência que ele não tem. E como mudar isso? Aqui é repensando para o lado humano com a força da fé. Em um espaço amplo, onde o que se planta, frutifica. O Recanto São Camilo, na região da Granja Viana, representa e desenvolve todas as vocações da congregação. Mas antes de falarmos dos trabalhos, temos que entender melhor a história. São Camilo, no início de sua vida, teve uma vida de muitas aventuras, de muito dado ao jogo, ao vício. E durante a sua vida toda, ele experimentou o que fosse o pecado em sua vida. Só se abriu à graça de Deus quando se viu doente, quando se viu numa situação de total perdição. E nessa abertura a Deus, ele vai para um hospital e funda a Ordem dos Ministros dos Enfermos, que recebe justamente de Deus esta dádiva, que é cuidar dos doentes com o olhar de Deus, vendo Deus no doente, vendo a pessoa de Jesus Cristo no doente e sendo Jesus Cristo para os doentes. Esta seria a nossa espiritualidade. Tudo começou na Itália, em 1575, quando São Camilo se converteu. 7 anos depois, em 1582, a Ordem dos Camilianos foi aprovada e passou a atuar em muitos países. Essa obra se estende nesses horizontes. Então, a partir do momento que a igreja dá um reconhecimento oficial da nossa ordem, a igreja começa a admitir que a igreja, que a ordem exista e constitua o seu espaço no ambiente eclesial. Então, a partir desse reconhecimento, a ordem começa a se expandir. Primeiro, tem essa expansão na Europa e depois, mais futuramente, já depois no século XX, a ordem começa a expandir por outros ambientes, pela América Latina e outros ambientes. Os camilianos são facilmente identificados. Eles utilizam um hábito com uma cruz vermelha. Um símbolo bem parecido foi criado em 1859. A Cruz Vermelha Internacional é uma organização que auxilia feridos em zona de guerra e também pessoas em áreas de pandemias. Mesmo cuidado com a saúde que já pregava São Camilo de Leles. Em Cotia, no Recanto São Camilo, os preceitos se perpetuam. No local funciona a Casa do Noviciado, onde vivem jovens antes de anunciar os votos à igreja. Além disso, tem a Casa da Filosofia. Estudantes moram no local e se preparam para a vida religiosa. Outro projeto em funcionamento é a Casa de Acolhida aos Idosos. Mais de 200 vivem lá e recebem os cuidados de funcionários e também dos próprios estudantes. E nesse trabalho que lá eles desenvolvem, um trabalho de espiritualidade, o estudo próprio do nosso carisma, eles intercalam com a atuação aqui no Recanto São Camilo. Diariamente eles vêm para auxiliar no banho dos idosos, depois à tarde eles retornam para fazer a visita aos doentes, escutar suas histórias, também para ajudá-los a participar da Santa Missa que acontece diariamente. E nesse sentido, então, eles realizam a sua atuação pastoral, o seu ministério, junto aos sofredores que moram e habitam aqui conosco. Nós, seres humanos, somos limitados. A limitação faz parte da nossa existência. O sofrimento, a dor, a morte, são coisas que nos acompanham. Então eu penso que o carisma camiliano ele é central para a existência humana, porque ele faz nos refletir diante dessa circunstância limite da existência, que é o sofrimento. E qual é o sentido primeiro? Não que nós precisamos ser pessoas masoquistas, mas no sentido de que o ser humano precisa reconhecer-se limitado
E nesse sentido dependente da misericórdia e do amor de Deus. Aí está o sentido do nosso carisma. Nós queremos ser uma luz de esperança. Nós queremos mostrar-lhes a pessoa de Jesus Cristo. Oferecer-lhes um sentido para este momento difícil da existência. Dar-lhes um sinal de luz aonde não há mais esperança nenhuma. Então eu penso que por isso o nosso carisma se torna importante e fundamental para os tempos de hoje. Não sai daí, programa Conexão volta daqui a pouco.